Amém. Obrigado, irmão Jefferson, irmão Nilson, obrigado, Mirella. Obrigado aos irmãos, pelo serviço. Tenho dito de ontem para hoje, para aqueles que têm ouvido, as minhas falas, que nós precisamos nos propor a praticar o que temos aprendido de Deus, amém, irmãos? É porque senão o tempo passa e nunca a gente aplica o que temos aprendido, Então vamos começar a praticar, amém? Vamos começar a praticar, senão o tempo passa. Filipenses capítulo de número 4, todos conseguem me ouvir bem? Amém. Nós iremos ler, irmãos, o versículo de número 6 e também o verso de número 7. Amém? Vamos ler? Diz assim, irmãos: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém? Nessa noite nós vamos falar, irmãos, do inimigo silencioso da confiança. O inimigo silencioso da confiança. De qual inimigo eu estou me referindo? Também, ansiedade, mas a palavrinha-chave é não é preá, não. Preocupação. Que está dentro aí do que a irmã da Isa também disse. Inquietação, ansiedade, está tudo dentro do mesmo pacote, Então, o inimigo silencioso da confiança. Por que é um inimigo silencioso? Porque eu posso, às vezes, olhar para você e você me fazer transparecer que está tudo certo, quando na verdade você está ali, morrendo. Você está ali, com aquele inimigo silencioso ali, você não está conseguindo mais dormir. Então, o inimigo silencioso da confiança, a preocupação. Vamos orar a Deus. Pai, nós estamos aqui, Deus, desejando crescer-se em Ti. Nos ajuda, Deus, a estarmos abertos. Nós precisamos ser pessoas ensináveis. Senão, Pai, não podemos desfrutar do que o Senhor tem para nós. Nos ajuda, Deus, por favor. Ajuda a minha vida. Eu quero ser uma bênção para os irmãos. Eu quero ser usado pelo Senhor. Então, me capacita, Deus. Me faça, Deus, lembrar do que eu estudei. E abençoa a Tua igreja, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, o inimigo silencioso da confiança, a chamada preocupação. A preocupação, irmãos, embora nós sabemos que existem tantos problemas no mundo, mas poderíamos dizer que ela se destacaria. De todos os problemas que atenta, a vida humana, de todos os problemas que nós enfrentamos, quero crer que a ansiedade, a preocupação exagerada estaria no topo. Estaria no topo. Estaria no número 1, Primeiro lugar, ganharia o pódio. A preocupação. Meus amados irmãos, ela afeta a confiança em Deus. Quando eu disse que a preocupação, se não a principal dificuldade humana, mas uma das principais, é porque ela é comum.
A preocupação está em todas as camadas da sociedade. A preocupação está em todos os endereços. A preocupação está na casa dos mais feinhos, dos mais ajeitadinhos, dos mais ricos, dos mais pobres, dos crentes, dos descrentes. Está em todo lugar, irmã Paula. Eita, negócio ruim, né? Se alastrou, é comum. Então, irmãos, ela é comum, só que ela é destrutiva e espiritualmente, irmãos, muito perigosa. Espiritualmente, a preocupação ela é muito perigosa. Nós precisamos, irmãos, vencê-la. Amém? Porque ela é destrutiva para a vida espiritual, sobretudo. Ela é muito perigosa para nós. Amém? Paulo, refletindo as palavras de Jesus em Mateus 6, ele diz, não, Jesus diz lá, não andeis, pois, inquietos, ansiosos. Paulo diz à igreja, não estejais inquietos por coisa alguma. Amém? Irmãos, ela afeta a nossa confiança em Deus, ela enfraquece a nossa fé em Deus e ela produz inúmeros pecados e sofrimentos. A preocupação é uma das armas mais utilizadas pelo inimigo dos crentes, principalmente, para enfraquecer a sua fé. A preocupação rouba a nossa alegria, irmãos, do momento. A preocupação rouba a alegria do presente. A preocupação, meus amados irmãos, infelizmente, ela cria temores sobre o futuro. Nós ficamos sem alegria hoje, nós já estamos sofrendo também pelo futuro. Ela traz temores, será que amanhã vai ser melhor do que hoje? E infelizmente, irmãos, ela desvia os nossos olhos da suficiência de Deus. Será que Deus é capaz de me dar o pão? Então a preocupação, irmãos, é um mal que nós precisamos em Deus vencê-la, amém? Ela produz consequências dolorosas à nossa vida, à nossa família, aos que estão em nossa volta, e ela só pode ser vencida pela confiança prática, irmãos, nas promessas do Senhor. Confiança prática, porque teórica não funciona. Amém? Como eu disse, às vezes você fala que está tudo bem, e pelo discernimento a gente consegue, não íamos falar aquilo que poderia ser mais pesado. Ó, você está mentindo, não está bem não. E aí nós precisávamos então de ações práticas para resolver este mal em nossas vidas, amém? E sabe por que nós, irmãos, muitas vezes não começamos a caminhar no caminho de vencer este mal danoso às nossas vidas? É porque nós não temos a compreensão correta da sua gravidade, da seriedade dela. Então a preocupação, irmãos, é algo muito sério. Nós poderíamos usar um tempo, Deus permitindo, para falarmos daquela preocupação sadia, daquela que tem a ver com as nossas responsabilidades, daquela da sua, que é, digamos, justa, né? Que é positiva, que é boa. Você sabe que tem os seus deveres, as suas responsabilidades, e você simplesmente se coloca como alguém responsável, se preocupa em cumprir o seu papel. Irmãos, mas se você é alguém que não tem mais conseguido dormir, se você é alguém que não tem mais alegria no presente, já está com temor sobre o amanhã, se você é alguém que não consegue mais descansar nas promessas de Deus, olha, você está, irmãos, precisando o mais rápido possível se ajudar em Deus. Amém? O mais rápido possível. Porque este mal é muito perigoso. Amém? A seriedade da preocupação em primeiro lugar.
Ela é séria, irmãos, primeiro, porque ela é um problema popular, como eu disse. Está em todo lugar. Não é verdade? Está na casa do Jefferson, está na casa do pastor José, está na casa do Lucas, casa do Fábio. Eita, vai para o Kaique, vai para o Josué, vai para o Vinícius, vai para o Gabriel. Rapaz, é todo lugar ela chega. Ela não desvia da casa de ninguém. Mas ela pode chegar lá e bater a porta e não conseguir entrar, amém? Ela pode fazer isso, recuar. É um problema popular, irmãos. Mas a orientação de Jesus em Mateus 6,31 é: não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Irmãos, saber que há uma frequência numerosa da preocupação, porque ela se expande, ela sai da minha casa, ela vai para a casa de outros também, ela chega em todos os lugares. Então, saber, irmãos, dessa frequência do problema não diminui, então, a sua seriedade, não diminui a sua gravidade, portanto, irmãos, ela precisa ser combatida. Amém? Nós poderíamos alegar, irmãos, que por ser assim, já que tem em todo lugar, então está tudo certo eu também estar assim, vivendo sem tranquilidade interior. Já que não é só eu, então está tudo bem. Muito pelo contrário, meus irmãos. Isso mostra o quanto ela precisa ser combatida, amém? Então, ela é um problema sério, irmãos. Porque é popular, mas ela é um problema pecaminoso. A seriedade da preocupação é um problema popular, mas em segundo lugar, é um problema pecaminoso. Pastor, é pecaminoso. Meus amados, a preocupação, ela não é apenas uma emoção. Muitas vezes, sem ser aquela preocupação boa de cumprir o seu papel, né? Nós vamos entrar nesse mérito em algum momento, mas ela deixa de ser então apenas uma emoção. Muitas vezes ela é desobediência às ordenanças divinas. A preocupação, irmãos, que faz você perder sono, a preocupação que faz você agir com decisões erradas que mais crescem os problemas do que resolvem. Esta preocupação, ela é pecaminosa, porque ela contraria a ordenança de Deus. Paulo relembra a igreja do que Jesus já havia dito. Ele diz: não andeis inquietos por coisa alguma. O contrário disso é estar inquieto por todas as coisas. Quando Deus diz: não inquieto por coisa alguma. Amém? Essa é a ordenança. Então percebe que vivermos assim é, irmãos, contradizer, é ir contra essa ordenança, contraria a ordem de Deus. Não andeis, pois, inquietos, diz Jesus. Ele também diz isso em João 14:1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Amém? Então, irmãos, a seriedade da preocupação nessa noite é um problema popular, é um problema pecaminoso, porque ela contraria uma ordem divina. Ela é um problema pecaminoso porque ela questiona o cuidado divino. Vamos abrir lá em Mateus 6. É um problema pecaminoso porque, primeiro, contraria uma ordem de Deus. Em segundo lugar, questiona o cuidado divino. O verso 32 de Mateus 6, Jesus diz, o verso 31 e 32. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Amém? Jesus quer lembrar aos seus, olha, por que vocês então não conseguem mais dormir preocupados com essas coisas? Será que o Pai não sabe que vocês precisam?
Então, quando nós vivemos então assim, nós estamos, irmãos, concordando ou não? Nós estamos duvidando, questionando o cuidado de Deus. Será que Deus realmente poderá cuidar de mim? Será que Deus vai cumprir aquilo que diz que não vai deixar os seus servos mendigar o pão? Será que Deus é capaz de me dar o pão ou não? É um problema pecaminoso porque contraria uma ordem de Deus, questiona o cuidado divino e, irmãos, a consequência disto é enfraquecimento da confiança. Cada vez mais, a confiança em Deus vai se perdendo. Aí vamos ficar como pessoas que vêm aqui no culto, mas parece que nada mais nos toca, não sentimos mais. Não percebemos mais o mover de Deus, não temos mais, irmão, não somos mais tocados pelos comandos de Deus. Estamos como que cauterizados, né? Meus amados, Provérbios 3, verso 5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Amém? Quando nós, irmãos, começamos a duvidar do cuidado de Deus, nós vamos caçar lugar de apoios. Nós vamos começar a se apoiar em outro lugar, quando não em nossa própria capacidade. E aí diz, não faça isso, não se apoie, não se estribe, não se escore em você mesmo. Confia no Senhor de todo o coração. Amém? Quando Deus, irmãos, ordena que não vivamos inquietos, a ansiedade então deixa de ser apenas uma fraqueza e passa a ser uma questão espiritual e precisa ser combatida. Amém? Precisa ser combatida. Se você está, irmãos, adiando o combate deste mal na tua vida, você precisa começar a batalha. Amém? Meus amados irmãos, é um problema pecaminoso. Porque, primeiro, contraria uma ordem divina, questiona o cuidado de Deus, o cuidado divino, enfraquece a confiança. E aí, por isso, então, se torna um problema muito perigoso, amém? Sabe por quê? Se torna um problema muito perigoso? Porque afeta o nosso coração. O sábio disse isso. Provérbios 12, 25, se você quer abrir. Provérbios 12. Quem quer ler em voz alta? 12, 25. Leia bem alto. A ansiedade do coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegre. Amém. Parte A diz o quê? A ansiedade no coração deixa o homem abatido. Percebe o porquê que a preocupação é um problema perigoso? Afeta o nosso coração. Nos deixa, irmãos, abatido. Nos deixa, irmãos, abatido, e a consequência disso, irmãos, é que o coração assim, ele sufoca a palavra, mesmo que venha a palavra que é boa. Irmãos, não atentando nós para a seriedade do problema, estamos tão entregues, irmãos, a isso, que a palavra boa vem o tempo todo. A pregação, os meios de graça são demonstrados, mas a palavra fica sufocada. Lucas 8, 14, quem quer ler para nós? Lucas 8, 14. Lucas 8, verso 14. Alguém vai ler? Eu vou falar para alguém ler então. Irmão Carlos, leia para nós. Lucas 8, verso 14. Isso. E ficariam entre filhos, esses são os providos, e odiando não são sufocados com os cuidados e riquezas e deleitos
da vida e não dão frutos por destruição. Meus amados, às vezes nós estamos assim, como este tipo de campo, como esse tipo de solo, que a palavra boa é até lançada em nós, mas estamos como que um campo cheio de espinhos, né? E a palavra tenta germinar em nós, tenta produzir frutos, mas acaba aqui sendo sufocada. Então veja o problema, irmãos, uma coisa vai puxando a outra, né? Então é um grande perigo, irmãos, nós não atentarmos para esta problemática, amém? E aí, irmãos, a consequência vai se crescendo, né? Porque sufoca a palavra, afeta o coração e rouba a nossa paz. Não é verdade? Se você é alguém que já teve problema, irmãos, de viver um período demorado de preocupação exacerbada, exagerada, você sabe do que eu estou falando. Você não consegue raciocinar direito, você não consegue pensar, você começa a tomar decisões, cada uma pior do que a outra. Por isso, irmãos, a preocupação assim, ela tem que ser tratada assim como um pecado contra Deus. É sério a coisa. E você precisa combatê-lo, amém? Não continue assim, pelo amor de Deus, isso é grave. Amém, amados? Ela rouba a paz. Isaías 26, verso 3 diz: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Amém? Meus amados, se nós nos pegarmos assim, sufocando a palavra com os cuidados, com as inquietações da vida, com os deleites da vida, a palavra não vai produzir fruto em nós, a palavra não vai produzir paz em nós. Não vai, irmão, sabe por quê? Porque a nossa mente não está, meus amados irmãos, no Senhor, firme em ti. A nossa mente está no problema, a nossa mente está nas preocupações, nas inquietações, nas coisas, e aí não tem como ter paz assim. E aí isso é uma demonstração clara de contrariar, irmãos, o que Deus está dizendo para nós. Nós não estamos confiando no Senhor. Meus amados, a preocupação, ela abate, ela desgasta, ela enfraquece, ela consome as nossas forças emocionais, físicas e espirituais. Ontem eu pregando aos jovens e eu disse para eles, se posicione como alguém que já são vencedores. É muito ruim olhar para alguém que já é vencedor em Cristo e parecer que é um derrotado. Nós já somos vencedores, amém? Se posicione como tal, amém? É muito ruim viver como derrotado sendo vencedor. Amém, amados? Em segundo lugar, nessa noite, irmão, nós vimos primeiro a seriedade da preocupação. Em segundo lugar, as raízes da preocupação. Aquilo que é aparente para nós, irmãos, não começou naquele momento. Ela vem de longe. Ela vem de algo mais profundo. Geralmente ela já está enraizada. Este mal já tem afetado a vida pessoal. Este mal já começou a afetar a vida relacional. Este mal já começou a afetar a vida conjugal. Este mal já começou a afetar a vida congregacional, social. As raízes da preocupação. Em primeiro lugar, a raiz da desconfiança. Mateus 6, verso de número 30. Mateus 6, verso 30 diz: pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Homens de pequena fé. Então, irmãos, pode ser que nós já estamos assim enraizados com este mal. E temos que ouvir de Deus o seguinte: olha, vocês estão agindo como homens de pouca fé. Olha aí para as aves do céu, olha aí para a erva do campo. Eu cuido tão bem dela, será que eu não sou capaz de cuidar de vocês, homens de pequena fé? Então, irmãos, as raízes da preocupação
começa com a desconfiança. Meus amados irmãos, toda a preocupação exagerada, ela nasce da dificuldade de descansar plenamente em Deus. Sempre é assim. Nós podemos trazer vários argumentos, mas não tem como, irmãos, combater a verdade, somente com a verdade. Amém? Então, toda a preocupação exagerada nasce dessa dificuldade nossa, irmão, de descansar plenamente em Deus. E aí vem, então, a raiz da desconfiança, em segundo lugar, a raiz do desejo de controle. O ser humano deseja controlar aquilo, irmãos, que somente cabe a Deus. Nós somos assim, infelizmente. Eu já disse aos irmãos, talvez mais de uma vez aqui na igreja, que isso é interessante pensar sobre isso, mais uma vez. Porque às vezes a gente coloca algo diante de Deus, a gente pede oração aos irmãos por algo, né? Para Deus nos dar sabedoria, para Deus nos ajudar sobre uma coisa ou outra. E aí a gente diz, está aqui, Senhor, nas tuas mãos, eu entreguei para ti. E aí quando passa alguns minutos, a gente já está lá todo desesperado, querendo dar um jeito. Nós não entregamos. Ontem cantamos um cântico aqui também na programação de jovens, tudo entregarei. Eu ouvi dias atrás um servo de Deus falando, nós não mentimos muito quando estamos falando, nós mais mentimos quando cantamos. Tudo entregarei, mas na verdade não entregamos nada. Está aqui, Senhor, as minhas preocupações, está aqui os meus problemas, e amanhecemos o dia dizendo, eu vou dar um jeito porque Deus não é capaz. Dizendo com a boca ou não, uma ração está dizendo tudo isso. É muito sério, irmãos. A raiz do desejo de controle. Quando tentamos assumir o governo da providência divina, irmãos, inevitavelmente nos tornaremos pessoas ansiosas. Inevitavelmente. Você é uma pessoa que vive assim, ansioso, preocupado, desesperado? E aí, irmãos, as raízes da preocupação. Primeiro, a raiz da desconfiança, a raiz do desejo de controle. E aí vem a raiz do medo. A preocupação, frequentemente, irmãos, é o medo projetado para o futuro. Não é verdade? Que triste. Nós já estamos sofrendo antecipadamente por algo que está lá na frente. E nós esquecemos que aquele a quem nós deveríamos descansar já está lá faz tempo. Amém? Salmo 56, verso de número 3. Salmo 56, verso 3 diz assim: em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti. Em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti. Eu procurei uma versão diferente para mim entender melhor este versículo. Aí, irmãos, outra versão diz assim: em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Não é para negarmos, irmãos, que ela é real. Mas é quando o temor vier, nós direcionarmos corretamente a confiança. Amém? O salmista, ele diz, em qualquer tempo, ou em me vindo, então se o temor chegar a mim, hei de confiar em ti. Eu vou direcionar minha vida, o meu coração a ti, amém? Essa deve ser a resposta para nós, irmãos, nestes tempos de temores, amém? Então, em primeiro lugar, a seriedade do problema, da preocupação. Em segundo lugar, as raízes da preocupação. Em terceiro lugar, nessa noite, as consequências da preocupação. As consequências da preocupação. Primeiro, irmãos, ela produz pecados adicionais. Eu já disse que a preocupação, neste tipo aqui que estamos pregando, ela é um pecado contra Deus. E ela nos leva a praticar outros pecados. A outros pecados.
Irmãos, como esta palavra é séria e necessária para nós. Lembra do caso de Abraão, preocupado ali com a sua própria vida? Ele mente, estava preocupado muito com a sua segurança pessoal, particular, e aí ele mentiu sobre a sua própria esposa, Sara. Lembra do episódio? Ele falou que Sara era o que dele? Irmã. Como assim? Será que ele quis falar que era irmã em Cristo? Não foi isso não, ele mentiu mesmo. Preocupado quanto à sua segurança. Tá vendo? A preocupação leva a pecados adicionais. Isso é um problema, irmãos. Quantas pessoas não conseguem lidar com a questão financeira, aí se enrolam um pouquinho no mês e de repente vai lá fazer negócios duvidosos? Pecados adicionais. Nasceram na preocupação. Começa a entrar em negócios duvidosos, pecaminosos. Cada vez se enrola mais. Pecados adicionais. Deus nos ajude, amém? Então, irmãos, a ansiedade, a preocupação exagerada frequentemente conduz a decisões erradas e atitudes pecaminosas. E aí nós podemos perceber, irmãos, que além de pecados adicionais, a preocupação produz também perturbação interior. Ah, como produz preocupação interior. Isso é muito sério também, irmãos. Onde falta confiança, sobra perturbação. Tinha um pastor que ele estava meio que desesperadão, né? Cheio de problemas, aí um ano que a igreja estava tendo muitas lutas, eu já tive meus desafios também, né? Não, estou tendo ainda alguns. Mas esse pastor estava, irmãos, demais o negócio, estava difícil. E a esposa dele já não estava mais sabendo lidar, né? Acho que a minha também às vezes não sabe lidar comigo mais, né? O homem que dá trabalho, né? E aí, mas aquele pastor estava, irmãos, uma ansiedade horrível, estava uma preocupação exagerada. E aí ele precisava ir em outro lugar, e aí ele chama um motorista de aplicativo. É uma história verídica, tá bom? E aí este pastor, ele pega aquele carro, ele vai resolver então este problema. E aí lá naquela inquietude lá atrás, no banco de trás, né? E o motorista olhando no retrovisor, parou o carro e falou: amigo, tá tudo bem? Tá bem. Eu não sabia que era pastor, né? Aí ele olhou de novo: rapaz, acho que você não tá bem não. Aí sabe o que ele falou pro pastor, o motorista? Eu tô achando que você tá precisando é de Jesus Cristo também. Aí ele ficou meio espantado, mas não falou nada, né? Aí andou mais um pouco e lá vendo a agonia daquele homem, falou: rapaz, eu posso fazer uma oração por tua vida? Não, pode sim. Eu falei: oh Deus, abençoa esse homem que dá para perceber que ele já está quase entregando os pontos, o homem está desesperado. E lá abriu o olho assim, né? Aí ele orou e aí na hora que esse rapaz estava orando para ele, ele fez o apelo: você não gostaria de entregar o coração para Jesus? A coisa estava feia, irmãos. E aí, irmãos, vocês não sabem dar melhor. Aí de repente ele chega no lugar, ele retornou para casa, né? Era um condomínio. E lá nesse condomínio havia outro pastor também, que eles se conheciam. E aí quando este pastor abre a porta do carro de aplicativo, né? Quando ele abriu a porta, o outro pastor estava sentado e dá um grito: ei, pastorzão, estava querendo te ver. Aí o motorista: o quê? Aí ele não sabia o que botava a cara, né? Ele falou: Deus realmente me deu uma chibatada, né? Ô pastor, e como tem pastor, rapaz? Irmãos, a preocupação exagerada, ela produz, irmãos, perturbação interior.
a ponto dos crentes ainda. Eu não estou dizendo que a pessoa ela não é salva, mas que ele está perturbado, porque a falta ali de dependência, de confiança, irmãos, em Deus, ela é realmente percebível e causa isso, perturbação. E nós já falamos de Isaías 26, verso 3, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Amém? Irmãos, o Espírito de Deus, ele está em nós se nós somos salvos, amém? Só que pode ser que nós estamos precisando nos encher do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Para não vivermos perturbados com as inquietações dessa vida. Amém? Então, irmãos, nós falamos, em terceiro lugar, nós estamos falando que as consequências da preocupação primeiro, produz pecados adicionais. Segundo lugar, produz perturbação interior. Terceiro lugar, produz paralisia espiritual. Paralisia espiritual. Não conseguimos mais marchar a jornada cristã. Não conseguimos mais produzir frutos. Ficamos meio que apagados. Irmãos, a preocupação causa paralisia espiritual. Isso é sério, nós já lemos Lucas 8, né? A palavra de Deus vem e é sufocada, porque nós estamos, irmãos, tão preocupados com os cuidados da vida, que nós, irmãos, nos paralisamos. Nós não conseguimos mais produzir. Nós não conseguimos mais, irmãos, mostrar que realmente somos povo de Deus, como aquele pastor. Que aí Deus tem que levantar alguém e pregar para ele. E claro que eu e você também, como servo de Deus, precisamos nos comportar como aquele motorista. Estar atentos, né? E falar, ei rapaz, quer aceitar Jesus não? Amém? Deus nos ajude, amém? Que Deus me ajude a você sobre isso. Meus amados irmãos, a preocupação, a sua consequência é produzir em nós paralisia espiritual. A preocupação, ela não vai resolver os problemas, ela pode somar muito mais problemas. O Salmo 127, 2 diz, inútil vos será levantar de madrugada. Mateus 6, 27, Jesus disse, qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Você vai ficar doido. Inútil vos será acordar de madrugada desesperado. Amém? E aí, meus amados, nós chegamos então em quarto lugar nessa noite. Lembrando que a preocupação, primeiro, ela sufoca a palavra, ela enfraquece a oração, ela reduz a nossa produtividade espiritual. Mas em quarto lugar, a cura divina para a preocupação. Amém, irmãos? Tem solução. A cura divina para a preocupação, que é pecado contra Deus. Meus amados, a cura divina para a preocupação começa primeiro pela confiança na providência. Amém, irmãos? Nós podemos ver novamente Mateus 6, verso 26. Vamos ver, Mateus 6, 26, Jesus diz, olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Poderíamos colocar aqui, né? Eu poderia ter colocado, sei lá, pensar um pouco. Olha, Jesus falou algo aqui muito forte. Será que vocês não são mais importantes do que essas coisas? Não tendes vós muito mais valor do que elas? Será que eu deixaria vocês sem o cuidado, sem a provisão necessária? Amém? Então, meus amados irmãos, a cura divina para a preocupação é confiar realmente que Deus ele vai providenciar aquilo que nós precisamos. Amém, irmãos? Ele vai. Então, Jesus ensina que o mesmo Deus que alimenta as aves, cuida dos seus filhos muito bem. Amém, irmãos? Muito melhor. Amém? Então, a cura divina para a preocupação começa pela confiança nisto, irmãos, na providência de Deus. Mas em segundo lugar, a cura vem, irmãos, pela comunhão através da oração. Amém, irmãos?
Geralmente, quando nós estamos, irmãos, sem confiar tanto assim no cuidado de Deus, nós não vamos buscar Ele também em oração. Nossa vida de oração, ela começa a desfalecer. E aí, irmãos, precisamos então da comunhão pela oração. Volta ao texto base, Filipenses. Filipenses 4, verso 6. Comunhão pela oração. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Amém, irmãos? Então a preocupação deve ser transformada, como diz alguns, em oração. A preocupação precisa ser transformada em oração. Aí a ordenança é, olha, não andeis inquietos. Então, se você precisa, coloca tudo diante de Deus. Sim, pode ir lá, no trono da graça, coloca diante dele. Irmãos, é interessante que quanto mais nós fizermos isso, mais vamos perceber, irmãos, a tranquilidade reinar em nossas vidas. E nós vamos daqui a pouco falar dessa paz que Deus dá, que excede a compreensão humana, que é sobrenatural. Amém? Que vem pela comunhão, que vem pela oração. Amém, irmãos? Então, a cura divina para a preocupação é confiar na providência de Deus. Segundo lugar, comunhão pela oração. Terceiro lugar, contentamento nas promessas. Contentamento nas promessas. Amém, irmãos? Aos Hebreus 13, 5, a Bíblia diz: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque Ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Amém, irmãos? Quando duvidamos da providência divina, vai faltar comunhão e a consequência é, não teremos contentamento. Não seremos contentes com o que temos. Nós vamos, irmãos, nos enrolar mais um pouco, vamos nos embaraçar mais um pouco, e aí nossos costumes vai ser com a avareza. Nós não somos gratos pelo que tem hoje, nós, irmãos, agimos com avareza, não contentando com o que temos. Irmãos, Deus não vai nos deixar, não vai nos desamparar, amém? As promessas de Deus, elas são maiores, irmãos, do que os problemas que eu e você enfrentam, tá bom? E aí, irmãos, nós estamos finalizando a cura divina para a preocupação, né? E a paz que vence, então, a preocupação. Quero que você veja o verso 7 de Filipenses 4. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém? Por fim, então, a paz que vence a preocupação. Ela é uma paz sobrenatural. Amém, amados? Às vezes, pessoas ficam questionando alguns crentes, né? Como que ele pode ficar sorrindo? Como é que ele pode continuar falando de Deus e só pensa em igreja se está passando por muitas lutas, né? É sobrenatural, excede a compreensão. Como que alguém pode conseguir dizer aleluia, amém, e em verdade, irmãos, com o coração leve, em paz, mesmo em circunstâncias tão difíceis? Uma coisa leva a outra. Amém, irmãos? Quando nós, irmãos, começamos a confiar na providência de Deus, quando nós começamos a nos relacionar pela oração, o contentamento vai vir e a paz vai ser real. Amém, irmãos? A paz, ela vai existir dentro de nós. E a paz de Deus que excede todo o entendimento, a paz que vence a preocupação é esta paz, irmãos. Paz sobrenatural. Segundo lugar, paz protetora. Amém, irmãos? A paz que Deus nos dá, irmãos, quando nós confiamos em suas providências, quando nós buscamos Ele em oração, quando nós entregamos a Ele as nossas preocupações de verdade, vai vir o contentamento, vai vir a cura, irmãos, a paz sobrenatural vai existir, e aí essa paz vai trazer proteção para o nosso coração e para a nossa mente. Nós não vamos agir de maneiras erradas, nós vamos, irmãos, agir corretamente, vamos nos aquietar, vamos refletir melhor, vamos
entender a vontade de Deus, vamos entender as direções de Deus, amém? Então essa paz que vence a preocupação, ela é sobrenatural, ela é protetora. O verso 7 diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Ela é protetora, ela nos guarda de pisar errado. Precisamos destes passos para a nossa vida, amém, irmãos? E aí, se assim agirmos, irmãos, essa paz se torna permanente. Ela não depende da circunstância, ela só depende, irmãos, da presença de Cristo. Por isso a necessidade da dependência, da comunhão, amém, da oração. E o texto é claro, não inquieto, mas entregando em oração. Amém, irmãos? Termino dizendo, irmãos, a preocupação, ela é realmente um inimigo perigoso. Ela é comum, mas não podemos normalizar na vida cristã. Amém? Ela é frequente, mas ela não, irmãos, é algo que não possa ser evitado. Amém? Cristo nos chama a abandonar a ansiedade, a lançar, irmãos, nele, a descansar em sua providência. E aí, irmãos, é importante dizer que nós vamos vencer este mal não controlando o futuro, mas confiando, irmãos, naquele que já está lá, naquele que já está no futuro. Amém, irmãos? E aí, lições para nós meditar e refletir e aplicar no nosso dia a dia é as seguintes. Primeiro, identifique as áreas onde você tem dificuldade de confiar em Deus e tem até mesmo se apoiado em si mesmo. Substitua a sua preocupação pela oração específica mesmo. Diga a Deus o que está te incomodando e está te preocupando. Amém? E seja perseverante nisto. Se a preocupação insiste em te fazer um derrotado, persevera, amém? Alimente a sua mente com as promessas da palavra de Deus e lembre-se diariamente da soberania, da suficiência, da fidelidade do Senhor. Ocupa a sua mente com isso, porque se você for continuar lendo lá o texto, o verso 8 vai dizer, Filipenses 4, quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. Amém, irmãos? Deus nos ajude, irmãos, a vencer este terrível mal que tanto tem afetado muitos irmãos em Cristo. Pai de amor, por favor, aplique a Tua palavra aos nossos corações. Nessa noite, meu Pai, seja o início, Deus, de uma trajetória de vencermos, meu Deus, este mal.